O Ministério de Louvor cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Neste momento nós estaremos iniciando nosso culto e estaremos declarando sobre a nossa adoração a Deus. Nós estaremos declarando que o nosso Deus, o nosso Senhor é santo. E esse louvor diz que ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás. Deus está presente na nossa vida a todo tempo, a todo momento, e não é uma pandemia, não é um isolamento que vai impedir o agir de Deus, não é um isolamento que vai impedir a presença de Deus em nós. E nesse momento nós vamos dizer isso, nós vamos declarar que quando nós clamarmos a Deus, Ele virá até nós. Nesse momento nós estamos em um isolamento social, porém não é um isolamento espiritual. Nós devemos manter o nosso espiritual constante com Deus. Nós devemos, no nosso momento, no nosso quarto, dedicar um momento a Deus, porque Deus ele é único, Ele é um Deus santo. Nós iremos declarar isso, que Ele é um Deus santo e que Ele é um Deus que é o único que tem o mais profundo amor para nos salvar, nos libertar e nos direcionar nesse momento. Então vamos declarar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, declarar isso, que Deus é santo e que em meio a esse caos Deus pode nos salvar. Deus tem o mais profundo amor para nos tirar desses problemas e que possamos novamente juntos adorar a Ele. Vamos declarar a nossa adoração a Deus.
Amém, amém. Muito bom chegar na tua casa, chegar aonde você está, e muito bom poder compartilhar um pouco desse nosso momento de adoração a Deus, de louvor e de oração. Tomarmos um tempo para louvarmos a Deus. Tomarmos um tempo para diante de Deus acalmarmos a nossa alma e o nosso coração. Por isso eu queria ler Hebreus 11, a partir do versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Eu queria cumprimentar você que está em casa, você que nos assiste semana após semana, ou você que chegou pela primeira vez e está nos conhecendo, você é muito bem-vindo. Eu queria te convidar para orar conosco. Orar em meio a essas semanas difíceis que nós temos tido. E é verdade que nós não iniciamos o mês de maio da forma como nós queríamos. Semana após semana nós batemos apenas índices piores e cada vez piores. São recordes de mortos, número incontáveis de pessoas acometidas pelo coronavírus. E diante a tudo isso é muito difícil a gente falar outra coisa que não seja um eu sinto muito. Por isso nós estendemos a você que está em casa o nosso sentimento mais profundo e mais sincero. Queríamos dizer a você que nós sentimos muito. Sentimos muito se você perdeu algum ente querido. Sentimos se você perdeu algum familiar, algum amigo. Nós estamos falando talvez de famílias em que o pai e a mãe não estão mais presentes. Estamos falando talvez com famílias que o avô já não está mais. Nós sentimos muito pelas suas perdas. Se você tem um amigo que está contaminado, se você tem um ente querido que mora longe, fora do Brasil, e está contaminado, ou não pode falar muito, não sabe muita coisa, teme por ele, por todas as pessoas que estão do outro lado, e assim como nós que estamos aqui, sentimos muito. Sentimos muito por não ter proximidade, sentimos muito por não poder abraçar. Mas em meio a tudo isso, há uma coisa que ecoa no nosso coração. É que nunca houve na história, talvez, um momento mais apropriado para você buscar a Deus. Por isso, se você está buscando a Deus em quarentena em casa, eu te trago boas novas. Ele está disponível a ser achado. Ele pode ser encontrado. Ele não é parado pela pandemia. Ele não pode ser pego desprevenido pelo Covid-19. Ele está disponível. Então, eu queria te convidar a buscar a Deus agora conosco aqui, em oração. E se você sentir no seu coração de chorar, chore na presença de Deus. Se você sentir no seu coração de falar com Deus outras línguas, não se acanhe, fale na tua casa, fale pelo telefone, fale pela web. Não deixe o Espírito Santo se calar dentro do teu coração. Oremos. Senhor, nós oramos por quem está do outro lado, Deus. Não podemos nos unir fisicamente, mas nos unimos em oração, dizendo e pedindo: Senhor, revela-te a nós durante a quarentena, Senhor. Revela-te a nós nos nossos quartos, nas nossas salas, durante e enquanto estivermos enclausurados nas nossas casas.
porque nós sabemos o Senhor está ao nosso alcance. Por isso, Espírito Santo de Deus, invada as casas nesse momento, Senhor. Invada, rompa a barreira da distância, rompa a barreira da web, Senhor, e chegue em quem está do outro lado, Senhor, orando, pedindo ao Senhor conforto, alívio, pedindo cura, Senhor. Ministramos cura no nome de Jesus. A quem está nas enfermarias, a quem talvez esteja em casa orando por alguém na UTI, quem está em casa talvez orando por um amigo contaminado, Senhor, nós oramos e ministramos a cura do Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos a quem está em casa pedindo mais de Deus, pedindo mais do Espírito Santo do Senhor, pedindo mais do Espírito Santo de Deus durante a quarentena, para se reanimar, para se realegrar, para se levantar na vida, e que após a pandemia, Senhor, essas pessoas surjam em meio às nossas sociedades, surjam em meio às cidades, surjam em meio, Senhor, ao isolamento como pessoas renovadas, como pessoas cheias do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo alcance quem está do outro lado, Senhor, durante esse culto. E que a Tua presença seja sensível, que a Tua presença seja sentida pelos tablets, pelos iPads, pelos computadores, pelos celulares, que Teu Espírito Santo flua pelas nossas bocas, pelas nossas vozes, Senhor, por cada canção aqui. E que a Tua palavra que vai ser ministrada também encontre guarita nos corações. Vá, Senhor, com a Tua palavra pela internet, pelas ondas, pela voz, Senhor, pelo som. E que a Tua palavra encontre lugar para ficar. É isso que eu oro, Senhor. É isso que eu Te agradeço, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muitas vezes falei, recebi Teu perdão. Se eu errar outra vez, Tu me estendes a mão. Para sempre Tua luz me levará além. Para sempre Tua
Pai do Senhor Jesus, a você que nos acompanha nesse momento de ministração da Palavra de Deus, eu queria levá-lo ao livro do Gênesis. Irei ler no capítulo 12, versículo 1. Irei trabalhar do versículo 1 ao 3, mas eu gostaria de ler apenas nesse momento o versículo 1. Eu estou em Gênesis 12, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Queria pensar com você o tema andando por fé em tempos de incerteza. Andando por fé em tempos de incerteza. O livro do Gênesis traz como tema a escolha que Deus faz de uma nação da qual Ele abençoaria todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Por causa do pecado dos nossos pais ancestrais, Adão e Eva, no jardim, o ser humano ele é julgado por Deus com a expulsão do jardim do Éden. E é julgado fora do jardim anos depois, por causa da sua perversidade com o dilúvio, ou através do dilúvio, em Gênesis 7, versículo 11. Mas o ser humano ele não aprende, e ele é disperso em Babel, na confusão das línguas, em Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Observando esse contexto de Gênesis que lemos, nós vemos que essa nação que iria abençoar todas as outras não é Babel. Não viria da linhagem de Babel, porque Babel está sobre o julgamento, sobre o juízo de Deus, por causa da sua prepotência, por causa da sua arrogância. Deus então vai gerar uma nação, Deus vai criar uma nação da qual todas as outras sejam abençoadas por ela. E essa nação vai nascer a partir do chamado desse homem que nós lemos, de Abrão ou de Abraão. Abraão foi chamado por Deus na Mesopotâmia, ele é de Ur dos Caldeus, região da Babilônia, onde hoje é o Iraque. Nessa viagem, o seu pai morre em Harã, e lá ele é enterrado. E de Harã, Deus o chama para ir para Canaã, a terra da promessa. E Gênesis 12, o texto que nós lemos, é o segundo chamado de Deus a Abrão, ou a Abraão. Abraão ele tem uma experiência singular com Deus, uma experiência única com Deus. Nós não sabemos se foi através de um sonho, através de uma visão ou através de uma teofania. Não sabemos de que forma foi, mas foi um chamado muito forte que Deus o faz e ele sai. E é dessa decisão dele de obedecer a Deus que descende toda uma nação. E pensando nessa convocação de Deus, nessa convocação de fé que Deus faz a ele, que Deus fez a ele, eu aprendo aqui algumas verdades. Primeira delas, ande por fé e confie nas promessas de Deus. Gênesis 12, 1, Deus diz: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus aqui chama Abraão para uma viagem, para uma missão. Deus chega para ele e diz: Abraão, saia da sua casa, da sua terra. E a pergunta que fica é: para ir para onde? E Deus diz: para uma terra que eu te mostrarei. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Diante dessa convocação, ele sai, sem saber exatamente aonde ficava essa terra que lhe havia sido prometida, sem saber todas as respostas. O que ele sabia era que o Deus que o chamou era fiel para cumprir o que disse. O que ele sabia era que Deus estaria cuidando do seu amanhã e Deus estaria cuidando dele nessa caminhada. Por isso que Abraão é o único homem chamado na Bíblia de amigo de Deus, de pai da fé. Ele é o pai na fé das tradições judaicas e também das tradições islâmicas. As principais religiões monoteístas do mundo,
elas nascem e são baseadas no chamado dele. A fé, segundo o autor aos Hebreus, é a certeza e a convicção daquilo que não se vê, mas se espera. Fé é obedecer a Deus mesmo sem saber todas as respostas. E o texto de Hebreus diz que, pela fé, Abraão ele confiou na voz de Deus e ele obedeceu e ele saiu. Andar por fé nunca foi tão necessário e importante quanto num tempo como esse. Vivemos dias de angústias, tempos de incertezas, de ausências de respostas para o amanhã, para o que virá depois dessa pandemia. Por isso, num momento como esse, onde tantas vozes têm chegado até nós, todos os dias, vozes de medo, vozes de pânico, de morte, todo dia, o dia todo, eu queria te convidar, através desse chamado de Abraão, através dessa palavra, a isolar essas outras vozes e a ouvir somente a voz de Deus pela fé, através da palavra de Deus, a se achegar a Deus, aí mesmo, na sua casa, no secreto do seu quarto, porque o Pai que vê em secreto não só ouve, mas vê em secreto, e Ele te recompensará. Aguardarmos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu não sei para o que Deus está nos chamando nesse tempo de quarentena, se é para termos mais intimidade com Ele, se é para nos arrependermos dos pecados secretos de estimação que temos, se é para voltarmos ao primeiro amor, às primeiras obras, se é para nos posicionarmos na vida e diante dEle, eu não sei, mas uma coisa eu sei, se Deus está nos chamando é porque Ele tem algo melhor para nós. Então, ouse obedecer à voz de Deus, que tem te falado nesses dias, na sua consciência, no seu coração. Ninguém sai perdendo em obedecer a Deus. Ninguém sai perdendo em andar com Deus, em servir a Deus, mesmo em tempos de incerteza. Creia nisso. Zig Ziglar diz que você não tem que ser grande para começar, mas você tem que começar para ser grande. Então apenas comece, dê o primeiro passo, obedeça e deixe Deus ser Deus na sua vida, mesmo nesses tempos de incerteza. A segunda verdade aqui é: creia, a sua descendência pode ir além do imaginável. Gênesis 12, versículo 2, Deus chega para Abraão e diz: eu farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Essa grande nação não existe ainda. Deus diz que vai fazer essa nação, ou seja, o Abraão vai ter filho, e os filhos do Abraão irão ter filhos. Por quê? Porque Deus vai trazer à história humana a criança prometida de Gênesis 3,15, o descendente da mulher, o Redentor tem que nascer, e Deus aqui está construindo a nossa redenção. O interessante disso tudo é que por trás dessa fala de Deus, o interessante é o que está por trás dessa fala de Deus, porque as 3 mulheres que dão o ventre para a constituição dessa nação que Deus fará, elas são estéreis. Sara, mulher de Abraão, é estéril. A Raquel, esposa do Isaac, ela também é estéril. E a Raquel, mulher de Jacó, neto de Abraão, também é estéril. É como se Deus estivesse dizendo que no processo normal, no processo natural, essa nação não existiria. É eu quem a farei. É eu quem estou fazendo esse povo, para que fique muito claro na história que eu que fiz essa nação. Tem um teólogo que diz que o Israel do Antigo Testamento tinha como missão trazer a criança para a história humana. Ou seja, Israel tinha uma missão na história para o bem da humanidade. Abraão não tinha ideia do que era ser uma grande nação. Ele não tinha ideia do que Deus faria através da sua genealogia. Gênesis 12, versículo 7, o Senhor apareceu a Abraão e disse:
a tua descendência eu darei essa terra. Gênesis 15, verso 5, Deus manda ele olhar as estrelas do céu e manda ele contar as estrelas do céu e diz assim: assim será a sua descendência. Apenas creia em mim e ande comigo, Abraão. Apenas creia em mim e ande comigo. C.S. Lewis disse que dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Abraão era um homem comum e Deus o chamou para algo extraordinário. Deus pega um homem idólatra da Babilônia, transforma ele e o torna no pai da fé de uma grande nação. Isso aqui é a graça de Deus operando na história humana desde Gênesis, desde o início. A bênção de Deus aqui transpassou ou atravessou gerações. A bênção de Deus aqui atravessou todas as circunstâncias, atravessou a linhagem dele, porque através da linhagem dele o Messias chegaria. A gente não tem ideia do que Deus pode fazer através de nós e da nossa descendência, se tivermos uma atitude de fé e obediência a Ele. Existe uma bênção que transpassa o tempo, que transpassa os anos e chegam aos nossos. Em Romanos, Paulo diz que Abraão creu contra a esperança. Ele creu contra toda impossibilidade. Uma delas era a sua idade avançada, de 75 anos. A sua postura de fé mudou o rumo da sua história e da história da humanidade. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Não adianta se aproximar de Deus sem crer. Só se experimenta Deus quem crê nele, quem exercita a fé nele. Sem esse crer, o que sobra em nossos corações é incredulidade. Nunca, ou num tempo como esse, nunca foi tão necessário palavras como essa. Num tempo como esse, o que mais precisamos é crer em Deus, contra toda a desesperança que nos cerca. É crer em Deus contra todos os índices que só pioram dia após dia. Precisamos, num tempo como esse, cuidar do nosso coração e continuar crendo em Deus, confiando em Deus. Pois todo dia estão sendo jogados sobre nós tantas más notícias, tanta notícia de desgraça, que se não cuidarmos do nosso coração, isso pode roubar a nossa fé e gerar em nós incredulidade. E esse coração incrédulo pode nos afastar do Deus vivo. Por isso, não pare de ter Deus como suficiente. Não pare de ter Deus como o mais importante. Não pare de ter Deus como o primeiro, como o Senhor, como o Rei. Porque para a gente que caminha na história dos homens assim, diz a palavra que Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus. Que Deus olhe para nós nesses dias maus e ao invés de Ele se envergonhar de nós, Ele tenha orgulho de nós. Ele sinta orgulho da forma como estamos vivendo, nos posicionando, da nossa postura. Ele sinta prazer em nós, Ele sinta a alegria de dizer que Ele é o nosso Deus. E uma última verdade aqui é que Deus é a companhia que é importante na caminhada. Deus é a companhia que importa na caminhada da vida. Gênesis 3:4 diz assim, Deus falando: eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Verso 4 diz: partiu Abraão, como lhes ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Todo mundo sabe que quando se vai fazer uma viagem, existem algumas coisas que precisam ser definidas antes. A primeira delas é o lugar para onde se vai.
Segunda delas é qual a finalidade dessa viagem. E terceiro é quem é que vai com a gente? Qual a companhia que irá nos acompanhar nesse percurso? Mas aqui o Abraão vai fazer uma viagem e ele não sabe para onde vai e nem o que vai fazer lá. E Deus também não lhe explica quem ele deve levar ou não levar. E ele só sabe de uma coisa, ele só sabe o que Deus vai fazer lá através dele. E Deus não dá os detalhes da caminhada para ele, os detalhes da jornada para ele. Quanto tempo vai durar a viagem? Ele não tem um mapa, um GPS. Ele só tem a voz de Deus o guiando naquele caminho. Porque para ele não importava o lugar geográfico para onde se ia. Importava mesmo era se Deus iria com ele. Importava mesmo era se a presença real de Deus continuaria com ele, lado a lado, o tempo todo, todo dia, o dia todo. Hebreus 11:9 diz que pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Tem uma frase que diz que o melhor que pode o homem é andar acompanhado do seu Deus. O melhor que pode o homem é andar acompanhado do seu Deus. Fé é essa experiência de dizer sim para Deus e ousar caminhar com Ele. Mesmo sem saber, mesmo sem ter todas as certezas, mesmo sem ter todas as explicações. É deixar Deus no controle de tudo, absolutamente tudo. É ir, é sair, sabendo que nele todos os nossos dias já estão escritos e que os seus caminhos são bem maiores e melhores que os nossos. Que os seus pensamentos são bem maiores e melhores que os nossos. Em 2 Coríntios 5:7, Paulo diz: visto que andamos ou caminhamos por fé e não pelo que vemos. Segundo Paulo, fé é essa capacidade dada por Deus que nos faz acessar as realidades espirituais. E só se entra nelas pelos olhos da fé, não se entra pelo olhar natural. É por isso que andamos ou caminhamos na história por fé e não apenas pelo que o olho natural enxerga. Por isso que o justo, diz Paulo, aquele que foi justificado por Cristo, ele vive pela fé, ele caminha pela fé. 2 Coríntios 4:18, Paulo diz: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus. Porque se ficarmos olhando apenas as circunstâncias que estamos vivendo nesse início do mês de maio, ficarmos olhando essas circunstâncias de coronavírus, de número de mortes, seremos assaltados na nossa paz e na nossa esperança e na nossa fé. Paulo fala que as situações que vemos com o olho natural são transitórias, são passageiras, que elas mudam o tempo todo, que por isso o nosso olhar não deve estar fixo nelas, eles devem estar fixos naquilo que só se vê pelos olhos da fé. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê passa, mas o que se vê pelos olhos da fé é eterno. Paulo está dizendo que existe uma realidade espiritual que está para além do mundo físico, do mundo natural, e que só se entra nessa realidade, só se acessa essa realidade pelos olhos da fé. Charles Spurgeon disse que os que vivem na região da fé habitam o reino de milagres. Os que vivem na região da fé habitam o reino de milagres. Você quer experimentar milagre de Deus em meio a essa pandemia que estamos vivendo?
Você quer experimentar Deus nesses dias? Exercite a sua fé. Peça a Deus para que os olhos espirituais da fé sejam abertos. Exercite a sua fé. Veja além do mundo natural e material. Lembre-se que existe um mundo espiritual, invisível, que somos o povo que transita nessas duas dimensões, física e espiritual, pela fé. Paulo vai dizer no Novo Testamento que Cristo, ele é o descendente da mulher, ele é o segundo Adão, e que na cruz, ao esmagar a cabeça da serpente, ele abençoou todas as nações da terra. Glória a Deus. Em Gálatas 3:6, verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Verso 14, isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, quando o Espírito Santo foi derramado em Atos 2, no derramado do Espírito Santo, todas as famílias da terra foram abençoadas com a bênção de Abraão. Principalmente nós, os gentios, somos incluídos nessa família da fé. Por isso que todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão. São filhos de Abraão. E agora todos os da fé são o novo Israel de Deus. Glória a Deus. Deus, através do seu Filho Jesus, abençoou todas as famílias da terra. Se você e eu temos famílias hoje, é porque fomos abençoados na cruz redentora de Jesus, na cruz salvadora de Jesus, e a bênção de Abraão, de Gênesis 12, nos alcançou. Eu termino dizendo que a nossa família, ela foi alvo do amor de Jesus naquela cruz. A nossa casa foi alvo do amor do Pai, desde o princípio, desde Gênesis. E o nome disso aqui é graça. É graça imerecida. É Deus em Jesus entrando na história para nos buscar de volta para Ele. Por isso, não pare de adorar esse Deus que te ama tanto. Não pare de adorar esse Deus que preparou tudo isso para que você pudesse novamente ter comunhão com Ele e ter relacionamento com Ele. Não pare de adorar esse Deus que te ama tanto e que preparou tudo isso para ter você de novo com Ele. Que Deus nos ensine nesse tempo de incertezas a andarmos pela fé, como Abraão andou, a vivermos pelos olhos da fé, como Paulo nos aconselha, e a irmos em obediência e gratidão aonde o Senhor nos mandar ir. Que essa seja uma verdade na minha vida e na sua vida. Que esse Deus que consolou Abraão, Ele console também os nossos corações. Por isso eu te convido nesse momento a nós adorarmos ao Senhor com louvor. Nós vamos celebrar o Senhor com gratidão em nossos corações por causa dessa palavra. E que através dessa canção, fé seja gerada dentro de você. Porque o justo caminha na história pela fé. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em
ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu, tu és guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos orar ao Senhor nesse momento. Vivemos tempos de tantas incertezas, de tantas dores, como nunca antes na história humana. Mas eu creio no que a palavra de Deus nos falou nessa noite. Nós somos chamados
chamado de estrangeiros aqui, de forasteiros, de peregrinos. O apóstolo Paulo disse que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, que irá redimir o nosso corpo, num corpo de glória. Nós ansiamos por esse dia, ansiamos por esse momento. Mas enquanto esse dia não chega, esse tempo não chega, nós continuamos caminhando pela história, com os pés no chão e o coração em Deus, o coração na eternidade. Nós somos o povo da fé, que caminha pela fé. O justo viverá pela fé. Então eu queria te convidar a nós orarmos ao Senhor, para que você, nesse início de mês, para que você possa atravessar esse mês, esses dias, esse tempo de incertezas, em fé, caminhando com Deus, na presença de Deus, e crendo que o Deus que nos chama é o mesmo Deus que caminha conosco, que não nos deixa só. Vamos orar? Vamos a Deus em oração. Feche seus olhos aí onde você está, com a pessoa que está do seu lado, com a sua família, aí na sua sala, onde você se encontra. Vamos a Deus em oração. Deus nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. Te bendizemos pela Tua palavra, Senhor. A palavra, ela não volta vazia, Pai. Ela cumpre aquilo para o qual o Senhor enviou. Obrigado, Senhor, pela vida de Abraão, o Teu servo, Senhor, que ouviu a Tua voz e obedeceu e disse sim ao Teu chamado e foi, Senhor, e saiu para andar contigo na história. Pai, eu não sei para o que o Senhor tem nos chamado nesse tempo de isolamento social, de quarentena. Uma coisa eu sei, o Deus que andou com Abraão é o mesmo Deus que continua andando conosco ainda hoje. Por isso, Pai, caminha conosco nesse vale de sombra e morte que nós temos atravessado. Caminha conosco nesses dias maus, Senhor. Vai à nossa frente, vai conosco, Senhor. Segure nossos braços, segure nossas mãos. Quando nós quisermos desistir, Senhor, nos leva em Teu colo e nos leva para esse lugar de descanso e repouso contigo, Senhor. Abençoa os Teus filhos que nos ouvem nesse momento, aqueles que se encontram sem fé, sem esperança, sem perspectiva para o amanhã, para o depois do amanhã. Pai, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, sopra, trazendo vida, trazendo restauração, trazendo fé, trazendo cura, Senhor, para esse homem, para essa mulher, para essa família, para esse lar, trazendo da Tua paz, que excede todo entendimento, Senhor. Pai, venha ser Deus na vida de cada um dos Teus filhos, venha assumir o lugar que é Teu, Senhor, venha reinar no trono do nosso coração, porque a Ti a honra, a Ti a glória, e o Senhor nos criou para o louvor da Sua glória. Pai, seja conosco, caminha conosco, vai conosco, Senhor, nesse tempo de tantas incertezas, mas a nossa única certeza é que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor está conosco, e que em Ti nós somos mais que vencedores, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, que essa verdade seja concretizada na vida de todos aqueles que nos ouvem nesse momento, na vida do Teu povo, na vida dos Teus filhos, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Para a glória de Jesus nós oramos. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Louvamos ao Senhor pela sua vida, pela sua família, por você ter nos acompanhado até esse momento. O nosso anseio é que o Senhor tenha ministrado ao seu coração através dos louvores, através da palavra, que essa palavra frutifique e dê muito fruto na sua vida para a glória de Deus. O culto não acaba aqui, nós temos outros cultos aqui gravados, no link embaixo. Nós temos algumas devocionais gravadas. Então não deixe de acompanhar os nossos outros cultos, não deixe de nos seguir aqui nas mídias sociais, no Instagram, se inscrever no canal no YouTube. Pode ter certeza, Deus irá ministrar o seu coração e Deus irá abençoar grandemente a sua vida. Se Deus falou com você, se Deus ministrou o seu coração, compartilhe essa palavra, encaminhe essa palavra ao máximo de pessoas possíveis que você conhece, que você ama, para que Deus também venha encorajar, renovar e abençoar a vida delas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.